Olá, seja muito bem-vinda a mais um vídeo aqui no canal. Meu nome é Lidiane e aqui eu falo sobre espiritualidade, autoconhecimento, expansão da consciência e tudo que está relacionado a esse universo. E hoje eu quero trazer para vocês algumas conquistas que eu tive com o autoconhecimento e essa busca interior e também com a LDA, né, a lei da atração, a lei da suposição. Então eu quero trazer aqui para vocês hoje no vídeo. Eu fiz uma colinha para eu não esquecer de nada para contar para vocês, tá bom? Fica até o final do vídeo, porque no final do vídeo eu vou falar a última conquista, que é a mais interessante, que me trouxe a certeza de que esse era realmente o caminho que eu buscava, tá bom? Bom, a primeira coisa que eu conquistei foi a clareza mental e a superação emocional, né? A superação emocional, tem um vídeo aqui no canal que eu conto sobre como eu superei a depressão, uma depressão suicida. Então, foi a primeira coisa que eu conquistei, né? Então, quando uma pessoa entra nesse mundo, ela tem que sair da lama primeiro. Não adianta ela querer vibrar positivo se ela tá no negativo. Então, eu sou muito a favor da cura, do processo de cura. Então, é necessário, primeiramente, você trabalhar as suas questões internas, né? O porquê que você se mantém naquele estado de consciência, né? Então, por exemplo, um estado de consciência depressivo. Você precisa trabalhar os seus traumas, os seus medos, as suas tristezas, as suas angústias, né? As suas crenças limitantes. Então, a primeira coisa que precisa acontecer é essa cura. E poucas pessoas falam sobre isso, né? Muita gente já traz resultados surpreendentes, mas quem consegue resultados muito surpreendentes, provavelmente, né, em um curto período de tempo, provavelmente essa pessoa é uma pessoa que ela não tem tanta resistência. Ela não tá vibrando tanto no medo, na preocupação, né? Ela é uma pessoa que tá vibrando mais já no estado neutro, né? Então ela precisa de poucos ajustes ali para poder conseguir realizar os objetivos dela. Então, normalmente essas pessoas elas conseguem rapidamente, né? Que não foi o meu caso. Cada pessoa é uma pessoa, cada caso é um caso. Então, no meu caso, eu, primeiramente, como faz 13 anos que eu tô nesse mundo, né? Nesse mundo de autoconhecimento, espiritualidade, expansão da consciência, né? Lei da atração. Então, no meu caso, eu precisei, primeiramente, trabalhar, né, o vitimismo, trabalhar a depressão. Então, foi a primeira coisa que eu superei. E comecei a ter clareza de quem eu era de fato, que é um ser de luz, um ser divino, né? Então, eu comecei a ter as primeiras consciências ali de que eu era alguém, né? Um ser muito maior do que essa personalidade. Então, eu precisei curar todas essas dores, primeiramente. E eu consegui também ter mais leveza no meu dia a dia. Então, isso foi logo no início. Eu já comecei a ter mais leveza no meu dia a dia, né? Então, as coisas não ficavam tão difíceis, mas quando uma pessoa me ofendia, por exemplo, eu demorava menos tempo para aquilo tirar de dentro de mim. Então, por exemplo, se aquilo ficava, por exemplo, pro resto da vida, né? Começou a diminuir para meses, depois diminuiu para semanas, até diminuir para horas, e agora em poucos minutos eu consigo limpar isso de dentro de mim. Então, e hoje em dia, eu me fortaleci tanto que raramente acontece de eu ficar ofendida com alguma coisa. Porque o que o outro faz contra mim, isso eu entendi que isso tem mais a ver com o outro do que comigo. Então, quando você começa a ter essa percepção, você para de se permitir ser afetado pelo outro e pelo mundo, né? Então, toda a negatividade do mundo só me afetava porque tinha negatividade dentro de mim. Então, pode ser o que está acontecendo. Oi, Aurorinha. O que está acontecendo com você também. Então, a primeira coisa que precisa ser feita é limpar essa negatividade, né? É ter consciência da luz que existe dentro de você, primeiramente. E capacidade de lidar melhor com os desafios, né? Então eu fui tendo mais capacidade de lidar melhor. O desafio chegava, antes eu resistia ao desafio. Agora eu aceito o desafio e já foco na solução. E rapidamente aquilo se desfaz na minha vida, rapidamente aquilo se resolve e eu consigo passar pro próximo estágio, né? Igual videogame, o Super Mario, por exemplo. Quem é da minha época, né? Quem é dos anos 80, dos anos 90, né? Não sei se hoje em dia tem ainda, mas no videogame tem um obstáculo que precisa ser pulado. Ele não é para ser dramatizado, ele é para ser superado. Então todo desafio, todo obstáculo é para ser superado, não para ser dramatizado. Então eu aprendi isso também, né? É uma inteligência emocional que você vai conquistando e isso vai te trazendo facilidade no dia a dia, rapidez, agilidade. Você vai saindo daquela questão rapidamente e você vai entrando num estado de mais alegria, de mais paz, né? Você vai mudando a sua vibração.
Então, o que mais, né, que eu conquistei? Recomeço com mais consciência. Então, eu... uma das coisas que eu quis muito na minha vida é empreender no digital. E eu tive dificuldade porque eu venho de uma família, de uma consciência, né, de ser funcionária. Então, eu acredito que eu seja a primeira da minha família, talvez no máximo a segunda, a querer empreender, a querer ter o meu próprio negócio. Então, isso também levou anos, né? Já faz anos que eu tenho um canal, por exemplo, e para você sair desse estado de consciência, né? E você fazer essa transição mentalmente, primeiro, essa transição ela precisa acontecer dentro de você primeiro, para depois você aplicar, né? Comigo foi tudo junto, né? Eu fui fazendo a transição interna e a transição externa e meio que na loucura, né? Eu não tive um planejamento. Mas hoje eu entendo a importância desse planejamento. Mas eu fui tendo cada vez mais clareza do que eu de fato queria trabalhar. Então eu ganhei eu conquistei, né? O meu trabalho dos sonhos, eu conquistei a minha carreira dos sonhos. É isso que eu quero fazer, né? Eu tinha um mindset, né? De começar coisas e não terminar, de começar estudos e não terminar, de não ter certeza do que eu queria pra minha vida profissional. Até que a única coisa que eu comecei a ter mais certeza era do que eu queria, eu só não sabia como fazer isso. E aí, aos poucos, eu fui limpando isso dentro de mim, eu fui atraindo pessoas que podem me ajudar, enfim. E as coisas começaram a acontecer. Então, eu conquistei esse meu trabalho, essa minha carreira dos sonhos, né? Óbvio que ainda ela tá no início, mas eu consegui manifestar ela na minha vida, trazer ela pra minha vida, que era uma coisa que eu queria muito, né? Eu consegui internalizar essa carreira dentro de mim, né? E não ficar só sonhando, né? Isso se tornou uma meta, se tornou um objetivo, se tornou disciplina, né? Se tornou algo que eu conquisto todos os dias. Então não é uma conquista de uma vez, né? É uma conquista diária. Então isso eu consegui também. Que mais? Autoconfiança pra me posicionar. Então, autoconfiança pra me posicionar, isso é uma coisa que eu trabalhei muito. Muito, 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 muito mesmo. A autoconfiança é uma coisa que eu venho trabalhando desde quando eu entrei nesse mundo. E quando você tem autoconfiança, as coisas começam a vir pra você. Você começa a atrair coisas boas pra sua vida. Porque aí é desde tudo, desde relacionamentos sociais, relacionamentos afetivos, trabalhos, né, que nem você, vamos supor que você queira um trabalho diferente do qual você tá vivendo hoje em dia. Então, um trabalho que você vai conseguir conquistar ele se você tiver autoconfiança. Que mais? Então, ó, relacionamentos saudáveis. Isso mudou muito pra mim. Porque relacionamentos saudáveis. O que é um relacionamento saudável? É quando aquela relação não te faz mal. De forma nenhuma. E pra não te fazer mal, você precisa estar curada. Porque você não tem controle sobre o outro, você tem controle sobre si mesmo. Então eu conquistei esse relacionamento saudáveis na minha vida porque o outro não me afeta mais. Então não é porque eu mudei as outras pessoas, não. Porque, por exemplo, vamos supor que você tá vivendo um relacionamento tóxico, de amizade. O que você pode fazer com essa relação? Uma ação que você pode fazer é se afastar dessa pessoa. Mas aí, você vai atrair outras pessoas que podem fazer a mesma coisa com você. E outra situação é o seguinte, existem pessoas na sua vida que não tem como você se afastar completamente, né? Então, mãe, pai, irmão, são pessoas que você consegue até manter uma certa distância, mas você não consegue se afastar completamente. Então, se você, vamos supor, vai na casa da sua mãe, num domingo, almoçar, e ela fala alguma coisa que te ofende, que te machuca, ou que te deixa pra baixo, não é uma relação saudável? Não é. Mas, o que você pode fazer em relação a isso? Se curar. Se curar, porque quando você for lá, na casa dela, e mesmo que ela falar certas coisas que poderiam te incomodar no outro momento, aquilo não te afeta mais. Então, relacionamento saudável não é sobre mudar o outro, é sobre você se curar. Então, hoje eu me curei tanto que o que o outro fala, pra mim, não faz diferença nenhuma. É o que o outro acredita sobre a vida, e o que o outro acredita sobre a vida, ela tem que aplicar só na vida dele, né? Que na minha vida funciona diferente. Então, simples assim. Então, é uma opinião da pessoa que não vai mudar nada na minha vida, porque eu não me importo com a opinião da pessoa. Então, isso é um relacionamento, é um relacionamento saudável. Aí você vai me falar assim, mas se você
Não vai se importar nunca com a opinião da pessoa? Depende. Depende de várias questões. Sobre a minha vida, eu não vou me importar nunca. Mas se for um casal, por exemplo, entre um homem e uma mulher, ou enfim, sobre pessoas do mesmo sexo, tanto faz. É um relacionamento afetivo, eu tô querendo dizer. Que precisa da comunhão dos dois. Né? Primeiramente, eles precisam entrar num acordo antes de começar a se relacionar. Né? Então, é necessário essas conversas antes de começar a se relacionar. Porque existem valores inegociáveis, né? Inegociáveis. E existem valores ou opiniões que talvez sejam mais negociáveis. Enfim, ali tem que ser recíproco, né? Tem que ter ali uma troca saudável e uma compreensão saudável do que é importante para um e do que é importante para o outro. Então, isso é relacionamento saudável também. Que mais que eu conquistei na minha vida? Prosperidade com a alma, isso é muito importante. Então, prosperidade, o que é prosperidade, né? É você ter milhões e milhões, milhões e milhões e milhões e milhões de reais no banco? Não. Também, né? Não tô falando, não tô negando, é também. Mas eu me sinto próspera porque as coisas começam a fluir, né? Vou dar um exemplo pra vocês. Eu trabalho online, né? Esse é o meu trabalho, né? Eu sou terapeuta, então eu atendo. E eu precisava fazer um tratamento, né, disso pra saúde, que custava R$ 1.600 e esse valor era à vista. Por mais que não seja um valor tão absurdo assim, mas eu não tinha como pagar. Faz pouco tempo, faz 2 meses isso. Eu não tinha como pagar. E aí, as coisas foram acontecendo na minha vida que eu consegui o dinheiro. E hoje que eu tomei consciência de que eu tô fazendo o tratamento, que as coisas foram dando certo, de um jeito que eu nem sei explicar, e eu nem sabia como eu ia fazer o meu tratamento. Então, sim, eu tenho prosperidade na minha vida, e isso veio muito dessa consciência de que o universo é abundante, de que a gente é sustentado por essa consciência divina, né? Que não é só pelo nosso trabalho, né? E que esse dinheiro, por exemplo, veio através do meu pai, né? Não foi do meu trabalho, mas coisas aconteceram, né? Que ele conseguiu receber um valor que ele me pôde me proporcionar. Então, não importa como, né? O universo, ele sempre trabalha ao nosso favor e com aquilo que a gente tem de menor resistência. Então, assim, se fosse uma outra pessoa, talvez chegasse em mim e me desse o valor, né? Talvez eu não aceitaria. Ou se fosse de uma outra forma, talvez não fluiria da forma como fluiu. As coisas foram acontecendo e hoje que eu fui parar pra pensar, na verdade, que, nossa, eu tô fazendo o tratamento que eu precisava e as coisas fluíram pra mim. Então, isso também é uma conquista, né? A prosperidade foi uma conquista, porque eu me liberei de tudo aquelas informações, aquele conceito que eu tinha antigamente sobre dinheiro e sobre abundância, né? E, enfim, outra coisa também que eu conquistei, que é muito importante, é a saúde, né? Que eu tô falando do tratamento, então a saúde física, uma saúde emocional, uma saúde psicológica, em equilíbrio, né? Não significa que nem hoje mesmo, eu tô no finalzinho eu tava com rinite, alguma coisa que eu acho que foi o frio, né? Aqui a gente tá frio agora, então eu acabei tomando ali um friozinho, acabou que acontecendo. De eu ter essa alergia aí. Mas nada assim muito exorbitante, né? Fazia muito tempo fazia mais de 10 anos que eu não tenho uma gripe, por exemplo. Então é uma coisa que eu conquistei, esse equilíbrio de saúde. Eu, quando eu era criança, eu tinha muitos problemas de saúde. Então hoje eu não tenho mais. Então isso pra mim é uma conquista, sim. E a outra coisa é a identidade fortalecida. Então, quando você tem uma identidade fortalecida, né, você sabe quem você é, né? A gente fala muito, dentro da espiritualidade, fala muito de excluir o ego, de aniquilar o ego, né? E eu não sou a favor disso, eu sou a favor de fortalecer o ego de uma forma positiva, né? Um ego positivo. Um ego positivo, ele entra em ressonância com a alma, com a consciência. E aí, tudo que a alma quer fazer, aquele ego, ele tá disposto a fazer. E aí é onde a vida flui, né? As coisas acontecem. Então, essa identidade, esse ego, fortalecer esse ego, né, de forma positiva, isso faz com que você atrai muitas coisas boas para sua vida, né? Você
passa a viver de uma forma melhor, né? Com mais qualidade de vida, de acordo com aquilo que faz sentido para você, né? Com o seu propósito de vida. E cada dia é um dia bom, né? Não é que você espera pela felicidade, você vive todos os dias felizes, né? Então, às vezes acontece uma coisa diferente que você vai estar mais feliz, mas não significa que o seu dia a dia não seja feliz. Então, eu conquistei uma vida de felicidade, né? Então, eu conquistei uma vida de felicidade, né? Um dia a dia mais feliz. Então, isso pra mim é muito positivo, tá? Me trouxe muita alegria, muita paz e viver com consciência, né, não tem preço, tá bom, pessoal? Então é isso, se inscreve no meu canal, deixa o seu like, tá bom? E caso você tenha interesse em fazer esse processo de autoconhecimento, fazer a minha mentoria, né, fazer o processo de travessia, né, trabalhar questões dentro de você para que você seja mais feliz e você conquiste os objetivos na sua vida, né? Não sei qual que é o seu objetivo hoje, então para que você conquiste os objetivos na sua vida, primeiramente é importante trabalhar o interno, né? Você reprogramar a sua mente, você curar as dores, as feridas, os traumas. E então me chama lá no Instagram, tá? No direct do Instagram. E é isso, um beijo no seu coração. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau!